Esta manhã. Primeiro, vocês podem ter pensado, poxa, mas o pastor de Carmo do Rio Verde é só desse tamanhozinho? Mas porque quando eu vi o pastor Adriano aqui, essa mesa aqui, ou esse púlpito aqui bate, né? Aqui ensina o pastor Adriano, né, pastor Adriano? E outra coisa, os irmãos podem ter pensado também, poxa, mas o pastor de Carmo do Rio Verde é muito novo, né? Vocês devem ter pensado assim, deve ter uns 30 anos, 25. Irmãos, outra coisa também que pode ter subido no coração de vocês mas o pastor de Carmo do Rio Verde é tão bonito como o pastor Adriano e também o pastor André. Não é verdade? Alguém pensou dessa maneira? Aí, irmãos, muitos pensaram, né? Queridos, é uma oportunidade muito grande, né, de poder estar aqui. Louvo a Deus pela vida do Tiago, também do pastor Adriano, que teve essa decisão de unir, né, fazer esse trabalho em conjunto, de nos dar a oportunidade ali, a cidade de Carmo do Rio Verde. Quero agradecer a Deus pela vida do Ministério de Louvor. Pastor André é um promovedor de união, né? Então ele já está à frente desse trabalho há muitos anos. Eu que morei ali na cidade de Anápolis há alguns anos, conheço o pastor André e sei quanto esse trabalho tem se desenvolvido e tem crescido. Amém? Queridos, eu quero meditar na palavra de Deus com os irmãos. Aqui um pouquinho foi me dado, o Tiago disse que eu posso pregar até a hora que eu quiser, né? Mas eu não vou judiar dos irmãos. Eu quero ser breve nas minhas palavras. Eu quero orar com os irmãos. Eu sei que os irmãos já foram ministrados ontem. Peço perdão, eu já pedi perdão ao pastor Adriano porque não pude estar aqui. Veio alguns ontem, na verdade, sábado, ontem, né? Foi aniversário da minha esposa, a irmã Edilair, que está ali, né? Pode se dizer, por favor, irmã Edilair? Ela fez mais um aninho de vida ontem, né? Aquela mocinha também, né? O Mateus também está aqui. Coloque-se de pé, por favor, Mateus. O Mateus é o meu caçulinha, né? Que é um rapaz bonito ali, né? Então, que coisa boa. E toda a igreja de Carmo do Rio Verde que está aqui, né? Mas às vezes eu fico perdido em relação a São Simão, né? Que eu vim de São Simão. Abra, por favor, a sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia, faça assim com as mãos. Agora, quem não trouxe celular, levante a mão, por favor. Quem não trouxe celular? Muito pouca gente, né, irmãos? Até eu trouxe, acredita? Mas eu prometo para os irmãos que eu não vou usá-lo aqui nesse momento, ok? Então, que você também possa fazer o mesmo, né? Eu quero ser bem breve aqui. Eu não tenho a pretensão aqui, né, de demorar muito, mas eu quero que os irmãos, por favor, prestem bastante atenção naquilo que Deus colocou no meu coração a falar aos irmãos. Isaías, capítulo de número 6. Por favor, abra a sua Bíblia. Se você não tiver a sua Bíblia, né, eu acredito que você tem a Bíblia no seu celular. Nesse momento você pode usá-lo, né? Isaías, capítulo de número 6. Queridos, o tema é maravilhoso. E é claro que em qualquer lugar que eu lesse aqui a palavra de Deus, eu sei que iria falar com você, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, né? Isaías também no capítulo 55 diz que toda palavra que sai da boca de Deus não torna para ele vazia, né? Mas antes fará tudo o que apraz. Então, queridos, a palavra de Deus ela é apta para falar conosco, né? Então, qualquer lugar que eu lesse, é claro que Deus iria falar com você. A palavra não é minha, mas a palavra é do Senhor Deus. Eu queria pedir ao tecladista, por favor, se fosse possível, né? Ficar fazendo um fundinho aí bem baixinho. Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1, nos diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias,
eu vi ao Senhor. Diga assim: Isaías viu o Senhor. Diz-nos assim: assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai Celestial, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor. Meu Deus, eu sei que muito já foi ministrado, Deus, e tem sido ministrado no coração dos Teus filhos. Meu Deus, essa palavra, Senhor, ela não é velha, meu Deus, ela é nova. Meu Deus, a Tua palavra, Senhor, ela se renova em nossas vidas todos os dias. Meu Deus, tomara, Senhor, que eu dê conta, Senhor, de transmitir ao Teu povo tudo que o Senhor já colocou no meu coração acerca dessa palavra. Meu Deus, para isso eu preciso, Senhor, da direção, da ajuda do Senhor. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa estar falando ao coração dos Teus filhos. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Queridos, no domingo passado nós tivemos uma lição, eu disse isso lá na igreja onde eu pastoreio. Nós tivemos uma lição onde Paulo, ele tinha algumas dificuldades com a igreja de Filipos, porque embora aquele povo ali, sendo israelita, eles também tinham ali a oportunidade também de ser pessoas, cidadãos romanos. Eles podiam optar por ter a dupla nacionalidade. E quando Paulo escreve aquela igreja ali, ele encontra essa dificuldade porque aquele povo estava acostumado a ter dupla identidade. E quando Paulo escreve aquele povo ali, a intenção dele era convencer aquele povo que com relação a Deus era diferente. Eles não poderiam ter dupla identidade, mas eles precisavam ser cidadãos ali dos céus, ainda morando aqui nessa terra. E é claro que nesse processo entra a santificação, porque nós entendemos, queridos, que santificação não é uma opção que Deus dá ao seu povo, aos seus filhos, mas é uma ordem. Quando Jesus ele faz uma de suas últimas
orações ali no capítulo 17 do Evangelho de João, no versículo 17 também, ele diz o seguinte: olha, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, queridos, o desejo de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos santos, é que a gente abrace essa causa da santificação. E a Bíblia chega a dizer: olha, sede santo, porque o vosso Pai, o vosso Deus também é santo. Então, queridos, nós observamos que não é uma condição, ou seja, não é uma suposição, mas é uma condição. Se nós queremos ser irmãos de Jesus, a condição é, segundo o escritor aos Hebreus, capítulo 2, versículo 11. Olha, aquele que quer ser irmão de Jesus, aquele que quer ser irmão dele, santifique a sua vida. Então, queridos, nós observamos que nós precisamos santificar a nossa vida. E é interessante que no livro de Josué, capítulo 3, versículo 5, Deus diz a Josué, dizendo: olha, Josué, santifica o povo hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio desse povo. Queridos, se nós queremos ver maravilhas no nosso meio, se nós queremos ver Deus operar sinais e maravilhas no nosso meio, Ele dá uma condição dizendo: olha, sede santos. Ele diz ao Josué, ao pastor Josué naquela época, dizendo: olha, santifica esse povo hoje, porque amanhã eu vou operar maravilhas no meio desse povo. Agora, queridos, a questão da santificação, o que seria santificação? Nós fomos ensinados algumas coisas, mas graças a Deus que Deus abriu o nosso entendimento, e hoje nós podemos desfrutar da palavra de Deus com inteligência, com sabedoria, entendendo o que realmente ela quer falar para nós. E quando nós olhamos para a santificação, uma das coisas que Jesus pediu para nós: olha, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Agora, é interessante a gente observar, queridos, que nós precisamos renunciar. Agora, a questão é que nós não podemos, ou não é válido a renúncia daquilo que nós não gostamos de fazer. Quando a Bíblia está falando que nós devemos renunciar, é nós abrirmos mão daquilo que realmente nós gostamos de fazer. Renunciar, queridos, é renunciar aquilo que de fato nós gostamos de fazer. Olha, eu gosto de fazer isso, mas eu vou ter que renunciar, porque a palavra de Deus diz que eu não posso fazer isso. Queridos, a renúncia ela acontece na nossa vida quando nós abrimos mão daquilo que nós mais gostamos para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E é interessante, queridos, que Paulo ele diz: olha, algumas coisas eu até gostaria de fazer, mas eu não posso fazer. Ele diz: olha, existem algumas coisas que me é lícito fazer, eu até posso fazer, mas a palavra de Deus diz que eu não devo fazer.
porque eu estou rodeado de uma tão grande nuvens de testemunhos. Pessoas estão me olhando, pessoas estão me observando. E ele diz: olha, eu posso, mas eu não devo. E eu li esse texto aqui, queridos, com propósito. Eu preguei lá na nossa igreja alguns dias atrás com relação a esse texto. E eu acho muito importante, porque a Bíblia está nos dizendo aqui que Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Queridos, um dos grandes problemas de Isaías, e talvez seja um dos grandes problemas hoje, é porque muitas pessoas estão dentro das igrejas, assim como Isaías ele estava dentro da igreja, assim como de costume ele que já era um profeta de Deus, ele tinha o costume de entrar dentro daquelas sinagogas. Ele era um profeta de Deus, mas ele ainda não tinha visto Deus. Queridos, quantas pessoas estão dentro das igrejas, mas ainda não viram Deus? Isaías, ele era mais um que estava dentro da igreja, mas ele ainda não tinha visto Deus. Ele entrava dentro do templo por muitos anos, mas ele ainda não tinha visto Deus ainda. Ele ainda não tinha tido um encontro pessoal com Deus. Talvez Isaías ele era como Jó. Todas aquelas lutas, todas aquelas dificuldades que Jó passou, eu confesso aos irmãos que por um período de tempo eu pensava: gente, mas se Jó é um homem justo, temente, que desviava do mal, por que Jó passou por tantas lutas, por tantas dificuldades? Queridos, quando nós chegamos no final do livro de Jó, nós entendemos quando ele diz: olha, eu conhecia o Senhor somente de ouvir, mas agora os meus olhos contemplam o Senhor. Queridos, quantos de nós talvez não buscamos, não abraçamos a santificação, porque ainda não vimos Deus, porque nós somente conhecemos Deus de ouvir falar, assim como Jó, ele só ouvia falar de Deus. Mas, queridos, a Bíblia diz aqui que um dia Isaías ele vê Deus. E o que nós podemos observar aqui, que ele não somente vê Deus, mas ele descobre ali naquele momento ali que Deus ele era adorado pelos serafins, porque Deus era santo, santo, santo e santo. E o que nós podemos observar aqui, que agora há uma mudança na vida de Isaías, porque não é capaz, queridos, de uma pessoa que tem um encontro com Deus, de uma pessoa que vê Deus, que descobre a santidade de Deus e continua apontando os dedos
de Isaías era porque ele ainda não tinha tido encontro com Deus. Ele ainda não tinha visto a santidade de Deus. Ele ainda não tinha percebido que as pessoas tinham sido feitos imagem e semelhança de Deus. Ele não conseguia ver Deus na vida das pessoas. Infelizmente, queridos, isso acontece na vida de uma pessoa que ainda não teve encontro com o Senhor, de uma pessoa que ainda não viu Deus. Ele olha para a vida das outras pessoas. Queridos, Isaías, ele tinha uma grande dificuldade, porque ainda não tinha lhe abrido o entendimento para entender que as pessoas eram como ele, cheias de defeitos, cheias de falhas. Quando ele diz aqui, olha, quando eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, então disse eu, ai de mim, que estou perecendo. Queridos, a primeira coisa que acontece na vida de um homem, ou na vida de uma mulher, na vida de um jovem, que tem um encontro com Deus, ele começa a olhar para as suas próprias fraquezas, dizendo, olha, ai de mim. Queridos, nós não vamos olhar para a vida das outras pessoas e querendo ou até justificando, dizendo, olha, o irmão, a irmã precisa santificar a sua vida, porque se ele não fizer isso, não vai ter jeito para ele. Não, queridos, a pessoa que tem um encontro com Deus, como Isaías teve, primeira coisa, ele diz, olha, ai de mim, ai de mim, ai de mim, que estou perecendo. Amados, quantas pessoas estão perecendo porque não conseguem ver a sua fragilidade? Quantas pessoas estão perecendo porque não é capaz de reconhecer o seu erro, a sua dificuldade? E para que o Senhor venha nos ajudar, queridos, nós precisamos, a Bíblia diz que Deus só purificou Isaías depois que ele disse, olha, ai de mim. Amados, nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer, ai de mim, eu preciso mudar de atitude. Não é o irmão que precisa santificar, não sou eu. Eu que preciso da ajuda do Senhor para santificar a minha vida. Ai de mim, porque enquanto eu estou preocupado com a vida dos outros, eu estou perecendo. O encontro de Isaías com Deus também, queridos, ajudou ele a entender que as pessoas que estavam do lado dele, ou que andavam com ele, ou que conviviam com ele, também eram pessoas que precisavam da ajuda e da misericórdia de Deus. Sabe por que esse irmão que está aí do teu lado, algumas vezes você espera tantas coisas dele, e ele te desaponta, ou ele não surpreende você, ou ele não supera as suas expectativas? É porque ele também é carente da misericórdia de Deus. Isaías, ele descobriu isso, ele disse, olha, ai de mim, eu estou perecendo. Olha, eu estou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros. Outra coisa, queridos, que havia um grande problema na vida de Isaías, era que os seus lábios eram impuros. Ele abria a sua boca para condenar, para difamar e para falar
do seu irmão, do seu próximo. E ele diz: olha, eu sou um homem de lábios impuros. E ele descobre ainda dizendo: olha, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Queridos, nós precisamos aprender o perdão. Santificar também é nós perdoarmos uns aos outros, porque nós somos feitos de uma mesma matéria e nós podemos falhar uns com os outros. Isaías, ele não aceitava isso, mas o dia que ele tem um encontro com o Senhor Deus, ele diz: olha, ai de mim, eu estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, quando eu leio João capítulo de número 15, versículo 16, a Bíblia diz: não foste vós que me escolhi, mas foi eu que escolhi a vós. Eu me alegro. Sabe por quê? Porque Deus, ele não te escolheu, ele não me escolheu. Não é porque nós éramos perfeitos, ou porque nós já estávamos no padrão que Deus queria que nós estivéssemos. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, ele diz: olha, Deus prova o seu amor para com vós, sabendo que vocês ainda eram pecadores quando ele vos escolheu. Nós estamos aqui, queridos, não é porque nós merecemos. Isaías não era profeta porque ele merecia ser profeta. E Deus, ele não enganou, ele não errou quando ele escolheu Isaías, ou quando ele me escolheu, ou quando ele escolheu você. Mas ele sabia, queridos, que ele podia trabalhar na minha vida e também trabalhar na sua vida. Ele sabia que nós poderíamos melhorar. E o texto diz aqui que quando Isaías ele reconhece isso, a Bíblia diz que um dos anjos voa ali, pega uma brasa e purifica o teu pecado. Queridos, para que Deus continue o processo da santificação nas nossas vidas, nós temos que reconhecer que nós precisamos dele. Nós temos que reconhecer, queridos, que somente ele pode purificar os nossos pecados. Outra coisa muito interessante que acontece aqui também na vida de Isaías é que o texto diz, versículo 8: e depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia. Amados, enquanto uma pessoa não reconhece as suas necessidades diante de Deus, ele não é capaz de ouvir a voz de Deus. Queridos, enquanto ele está preso, acusando as pessoas e sem reconhecer as suas falhas, ele não é capaz de ouvir a voz de Deus. Mas quando ele reconhece isso, quando Isaías reconhece isso, quando ele confessa a Deus as suas falhas, as suas dificuldades, o texto diz: e depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia. Queridos, quantas pessoas não têm ouvido a voz do Senhor Deus? Quantas pessoas não têm ouvido a voz do Senhor Deus? Eu acho interessante aqui que o texto diz
ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Queridos, Isaías, aqui ele entende que o propósito de Deus era na sua vida. Queridos, quantos não têm a capacidade de entender que o propósito de Deus é na sua vida? Quantos querem enviar, querem que o irmão ou a irmã vá, mas ele não entende que Deus está falando é com ele? Queridos, Isaías, ele entende que a voz de Deus, ele estava falando com ele. Quantas palavras nós ouvimos e talvez até pensamos: olha, o irmão fulano de tal, ele precisava estar aqui, porque ele precisava ouvir essa ou aquela palavra. O pastor Adriano, como prega muito bem, talvez quantas pessoas dizem: mas essa mensagem que o pastor Adriano está pregando, o irmão tinha que estar aqui. Queridos, Deus está falando é conosco. Deus está falando é com você. Se ele quisesse que outra pessoa estivesse ouvindo, ele tinha trazido ele aqui. Isaías entende. Deus diz: olha, quem eu vou enviar? Isaías podia ter pensado o seguinte: poxa, o Senhor poderia enviar, né? Envia o José, envia Maria. Meu Deus, eu estou ouvindo a voz de Deus, Deus está falando comigo, e Ele está procurando quem eu vou enviar. Peraí, deixa eu pensar aqui, quem Deus pode enviar? Peraí, deixa eu trazer a memória. Queridos, quantas pessoas estão pensando assim? Deus está falando para Isaías: Isaías, quem eu enviarei? Agora, o mais lindo, queridos, desse texto que eu acho, é que ele diz: olha, e quem há de ir por nós? Queridos, vocês não entenderam o que Deus falou para Isaías. Deus, ele faz uma pergunta para Isaías e diz: Isaías, quem há de ir por nós? Quem há de ir? Olha, ele disse, e ouvi a voz dizendo: olha, a quem enviarei? Se você observar agora, queridos, Deus, ele já tinha incluído Isaías ali no seu negócio. Ele diz: Isaías, quem há de ir por nós? Deus não está dizendo: olha, quem há de ir por mim? Deus, ele já inclui Isaías aqui no negócio aqui da palavra, do ministério aqui do profeta. Ele diz: Isaías, quem há de ir por nós? Porque essa obra, queridos, essa obra que Deus está usando o pastor Adriano, essa obra que Deus está usando o pastor André, Deus não a considera somente dele, mas Ele considera a nossa obra. Queridos, Deus, Ele já te incluiu no propósito de sua obra. Vamos de pé, por favor. Quero convidar o Ministério de Louvor aqui. Queridos, Isaías, ele ainda não tinha entendido o propósito de Deus na sua vida.
Talvez muitas pessoas ainda não entenderam o propósito de Deus na sua vida. Queridos, e o propósito de Deus era incluir Isaías ali na sua obra, mas ele esperava uma resposta da boca de Isaías. Queridos, ele esperava que Isaías não mandasse as outras pessoas ou empurrasse as outras pessoas a estarem realizando a obra. Porque é muito fácil, queridos, quando eu digo, olha, eu não vou fazer, mas tem o pastor Adriano que vai fazer, eu não vou fazer, mas tem o pastor André que vai fazer. Agora, queridos, Deus, ele esperava por uma resposta de Isaías, quando ele disse, olha, quem enviarei? E quem há de ir por nós? Queridos, santificação também é renúncia. Aquele que não renunciar a si mesmo não pode vir após mim. E nós entendemos muito bem, Deus, que esses profetas, assim como Paulo, eles renunciaram à sua vida. Eles renunciaram, queridos, aquilo que talvez eles mais gostariam de fazer, para fazer a vontade de Deus. Queridos, eu fico analisando talvez a vida de Paulo. Quantos propósitos Paulo, quando servia no exército, talvez quantos planos Paulo ele tinha feito, quantos projetos ele tinha traçado na sua vida. Assim também como Isaías, talvez quantos projetos Isaías tinha na sua vida. Mas ele deixou, queridos, de fazer a sua vontade. Ele renunciou a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Queridos, o que Deus está nos procurando nesta manhã? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Porque esta obra não é só de Deus. Talvez alguém diz, olha, Deus não precisa de homens, Deus não precisa de mulheres. Eu digo que precisa. Queridos, foi a nós que foi incumbido essa oportunidade de pregar a palavra de Deus. Ide por todo mundo, anunciar o Evangelho a toda criatura. Queridos, não é por emoção, mas eu quero convidar, com a permissão do pastor Adriano, eu quero convidar aqui, eu quero orar com você. Você que mesmo numa palavra simples como essa, entendeu que Deus também ele quer algo com a sua vida. Você que entendeu que Deus estava falando aquele dia com Isaías, mas isso ficou registrado porque ele queria falar com você aqui nesta manhã, perguntando a você o seguinte, olha, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu quero convidar você que quer dizer ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. O Ministério de Louvor vai estar adorando o Senhor nesse momento. E logo após eu quero orar com você.
Deus.